Olá, amigos e amigas do Tamer 360. Hoje estamos recebendo no nosso programa Isaac Ivanov, que é CEO da Apex América, uma empresa argentina que é especializada na relação com o consumidor, na experiência com o consumidor. Ele trabalha já há 5 anos na companhia e tem muita coisa bacana para contar para a gente sobre o que está acontecendo com esse novo mundo do consumo. Isaac, olha, muito obrigado aqui pela sua presença no nosso programa. O Isaac, ele é especialista em experiência do consumidor. E se tem uma coisa que está mudando no mundo hoje, é o consumo, o hábito de consumir, o que está acontecendo. Acho que nunca passamos por uma revolução tão forte no hábito de consumo. Isaac, como é que você está vendo esse momento que a gente está vivendo hoje, em que está todo mundo indo para o digital? O que você acha, na sua opinião, aí, que está vivendo o dia a dia da experiência do consumo? O que você acha que vai ficar e o que você acha que é passageiro na vida do consumidor? Efetivamente, né, essa pandemia, ela veio para acelerar e também para sedimentar todo o processo já de transformação digital que estamos vivendo há alguns anos, né? Quando olhamos para o consumidor, a gente percebe que ele já vinha com este propósito, né? Por exemplo, uma pesquisa recente, anterior à pandemia, da Freshworks Incorporation, já apontava que 58% dos consumidores, eles já se enxergavam fazendo suas compras pela internet, mais de 80% das suas compras pela internet. Isso antes da pandemia, né? E quando a gente olha, então, no processo da Covid-19, vimos que esse número só aumentou. E, afinal de contas, né, todo o processo de aquisição, de compra, desde uma refeição até um bem de consumo, um item de vestuário que seja, estavam sendo feitos via aplicativo, via celular, via WhatsApp, enfim, a utilização dos meios digitais para essa conexão e, portanto, para aquisição, compra, análise, enfim, só ampliou, né? A gente já tinha, por exemplo, um dado bem interessante, que 98% dos consumidores, eles já procuravam pelo produto na internet antes da compra. Essa compra, obviamente, ela poderia ser física, né, indo até a loja, ou não, mas saber que, né, já antes, isso estamos falando de antes da pandemia, 98% dos consumidores já buscavam isso pela internet, isso só agora sedimentou, né? Então, hoje a busca é maior e certamente a utilização desses canais cresceu muitíssimo, né? Grandes companhias, principalmente de varejo, a gente vê com um investimento fortíssimo, né, no conceito de digital, né, no físico e no digital. Exatamente porque hoje também o consumidor ele está cada vez mais ele quer encontrar a informação onde ele esteja, né? Então esse conceito, né, do omnichannel, né, da omnicanalidade, ela também se acentuou muitíssimo nesse processo pandêmico. Então hoje o consumidor ele busca as informações, ele quer saber sobre algo, vai ser pelo meio impresso, vai ser no meio físico, vai ser no meio através da internet, através de um aplicativo, enfim. Hoje hoje ele está ainda mais, né, voltado para esse universo multicanal. Então, mas aí eu vou te fazer uma provocação, tá? Eu sou da Por favor. geração 60, né? Então eu fico imaginando, se eu quero comprar um carro ou comprar uma roupa, né? Eu quero ir lá sentir o carro, né? Eu quero pegar, quero ver a cor dele, quero ver ele por dentro, sentar no banco, ter a experiência, né, de consumir. E a mesma coisa, às vezes, com uma roupa. Você acha que isso vai mudar? Essa geração nova não se liga tanto nessa questão do contato com o produto? Eu vou comprar um sofá, eu quero sentar no sofá, ver se ele é confortável, que é o mundo real, né? Isso você não Uhum. consegue ainda transpor para o mundo digital. Eu concordo com você, mas eu tenho sempre essa dúvida se a gente vai
ter, na realidade, pontos onde as pessoas vão experimentar os produtos e uma quantidade talvez menor de lojas, ou se vai tudo para o digital mesmo? É interessante isso, né? Eu respondo utilizando um outro exemplo que se encaixa muito neste que você acaba de me dar, que são os supermercados, né? Algumas redes varejistas aí, uns supermercados. Até então, também se enxergava como difícil você comprar, por exemplo, é fácil comprar talvez produtos já embalados, né? Como, não sei, de ordem de higiene, limpeza, que seja, mas você comprar, por exemplo, um hortifruti, né? Você comprar uma fruta, comprar uma verdura, poxa, e o tamanho, como que vai ser? Eu quero apalpar isso. E a gente percebe que hoje o consumidor ele está utilizando, dentro das suas compras nesses supermercados, um grande número do setor de hortifrutis. Então, hoje ele já não está se importando tanto, né, com essa experiência, por exemplo, tátil, né, como você colocou, eu preciso sentir o couro, ver como que é, né? Inclusive a virtualização também é não uma tendência, mas é uma das ferramentas, né, dessa indústria 4.0 e que vai ser fortemente trabalhada para gerar uma experiência muito próximo da realidade, né? Nós tivemos, obviamente, lá atrás, isso talvez 10, aí eu não conseguiria precisar, mas tivemos aquele Second Life, era uma virtualização, né? Enfim, muitas empresas estavam indo até para investindo nessa plataforma, mas travou, não avançou, mas ainda assim a gente enxerga que a virtualização como sendo também um dos pilares da indústria 4.0, ela ganhará um mercado ainda maior e as pessoas se adaptarão a isso. Obviamente, né, nesse processo todo, as empresas também deverão pensar um pouco também na logística reversa, né, no sentido de você não precisa ir até a loja, por exemplo, para comprar um sofá. Você vai ter lá informações técnicas, você vai conseguir também, através de uma virtualização, enxergar como que é esse sofá, como que você ficaria nele, como ficaria no seu ambiente da sala ou algo nesse sentido. Vai ter todas as informações sobre a densidade da mola, da espuma, o que seja, e você vai adquirir. Dentro de toda essa experiência, você vai adquirir. Uma vez chegando, a empresa terá que estar preparada também para que você fale, não era isso, poxa, é desconfortável. Então, vai existir um processo, estamos num processo de transição, né? Cada vez mais eu fortaleço, né, esse conceito do digital, porque vai ter ainda uma mescla. O digital ele não vai sobrepor o físico, mas vai ter um momento realmente de enlace, onde ambos serão muito importantes na experiência do cliente. Então, você tocou num ponto importante, Isaac, que é essa questão da experiência do consumidor. Quando você sai do país, você compra uma mercadoria, não gosta, chega lá, troca, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, a troca é muito fácil, né? Não há questionamento, há uma ação de boa-fé. É Isso está verdade. começando a acontecer aqui no Brasil. Você acha que as empresas brasileiras, e aí você tem muita experiência na Apex, que é viver esse mundo, estão preparados? Porque o centro agora é o consumidor, né? Teve um Perfeito. momento em que a indústria foi o centro, depois a distribuição foi o centro, né? Hoje o centro está no consumo, no consumidor, e parece que vai ficar com esse cara por um bom tempo, né? As empresas acordaram para esse novo momento em que não adianta você fazer um produto se você não estiver olhando para o consumidor. Eu sempre cito, outro dia até retuitei aqui no LinkedIn um post da Amazon, da Meio Mensagem, dizendo que a Amazon assumiu a liderança na publicidade americana. É a empresa que mais anuncia nos Estados Unidos. Eu digo que eles, mais do que ninguém, ou talvez antes de todos, perceberam isso com o consumidor, né? E conseguiram fazer um foco. Em que estágio que estão as empresas brasileiras em relação a olhar para o consumidor e propor experiências, que é o que você faz, e entender a cabeça desse consumidor? Dividiria em duas partes, né? As multinacionais, elas têm tropicalizado a sua forma de agir, o seu modus operandi de uma forma muito rápida hoje.
Eu vejo isso porque nós tínhamos um pouco de dificuldade. Algumas empresas que vinham de fora, às vezes, tinham um choque de cultura e isso dificultava o seu avanço, enfim. Hoje não. Hoje eu vejo que as empresas estão vindo e já se abrasileirando muito rápido. Por outro lado, as empresas aqui no Brasil, elas têm tido uma resposta bem significativa, muito interessante, exatamente nessa linha, né, nesse conceito, né, olhando o cliente como figura central. É óbvio, né, que todo o processo de transição é doloroso e a tendência nossa é olhar mais para os pontos negativos. Mas os pontos positivos são muito interessantes. Nós temos hoje companhias, por exemplo, que têm uma logística reversa fantástica. Você recebe produto, você fala, puxa, não é isso. De repente, no mesmo dia, já estão chegando lá para poder pegar de novo. É incrível isso. Temos por exemplo, algumas outras lojas, algumas startups, aliás, que já vão com o conceito de bag, né? Você, por exemplo, você escolhe lá algumas roupas, ela tem as suas medidas, leva para sua casa, você veste, tranquilo, vê se tá bem, não está, devolve, não existe o compromisso da aquisição. Olha que conceito, né? Então, assim, a gente vê grandes varejistas. A gente tem, por exemplo, um exemplo que eu acho fantástico, que é o Magazine Luiza, e a Via Varejo está num ritmo fantástico também. Tiveram, inclusive, agora recentemente uma rebrand, né? Mudaram o seu logo, enfim, tudo mais. Mas também estão nesse conceito, estão entendendo perfeitamente, né, a necessidade do cliente e estão indo em busca dele, né? Então processos, inclusive, de analytics, né? Assim, o analytics está muito forte também. As empresas estão investindo muito nesse sentido, exatamente para extrair o que o consumidor está pensando, o que ele está querendo, do que ele está reclamando, e alterando com muita rapidez os processos para poder atender essa expectativa. Então, eu vejo que eu sou muito positivista e dado, né, o ano que vem eu estou completando 30 anos de carreira, nunca vi em um espaço tão curto de tempo uma mudança tão significativa do ponto de vista de consumo. Agora, 30 anos, mas você é jovem, né? Porque eu estou vendo aqui que você é menino ainda, pô. Até 4, 5, começou cedo, viu? Começou muito cedo, gente, né? 15 anos. 15 anos. Então, mas eu acho isso interessante porque você está colocando exatamente essa questão de olhar para o consumidor, tá? Eu queria entrar um pouquinho na operação de vocês mesmo, tá? Vocês trabalham exatamente nesse olhar de proporcionar experiências para o consumidor, no sentido de que não é só o produto que vai vender, quer dizer, é o conjunto desse momento, né, que vai te Exato. levar a fidelizar esse cliente. Como é que funciona assim na prática esse processo de experiência? Não quero usar o user consumer, nós estamos aqui no Brasil, experiência do consumidor. Me dá algum exemplo do que vocês fazem de maneira que um consumidor que de uma determinada mercadoria está ali e ele tem essa experiência e fala, puxa, eu consigo melhorar a minha relação com a empresa. Como é que funciona um pouco isso, Isaac? Nós temos duas frentes, né? A uma está ligado diretamente com a comunicação com os clientes, né? Então nós temos grandes contas, né? Da maioria são empresas globais, em que oferecem ao cliente todo um suporte de atendimento, né? Que vai desde um saque, um back-office, a todo esse ecossistema da atenção ao cliente. Então, isso envolve não somente canais telefônicos, e-mail, chat, redes sociais. Estamos presentes em todos esses campos. Inclusive, uma das grandes, ou a maior companhia, né, de consumo massivo, ou de bens de consumo do mundo, nós cuidamos das suas mais de 240 marcas, né? Então, assim, esse é um exemplo. Por outro lado, nós também passamos a criar, isso de alguns anos para cá, dentro do nosso laboratório, ferramentas que potencializam o olhar sobre o consumidor e que, por sua vez, também melhoram essa experiência. Então, por exemplo, temos uma ferramenta em parceria com o Google, que é o Speed Test Analytics. É uma ferramenta robusta que consegue transcrever o que o cliente está dizendo, o que ele está pensando, o sentimento dele,
e trazer isso, né, para insights que gerem ações, que gerem mudanças, né? Temos outras soluções, por exemplo, como o Touch VR. O Touch VR ele está ligado a dar ao cliente uma experiência diferente daquele que ele usualmente tem numa URA, né? Diz que 1 para tal, diz que 2 para tal, que já é antigo, né? Que é a coisa Quando a gente mais fala de... irritante que tem, né? talvez, talvez. Você só fica se você bater o carro, precisa passar mesmo, então você fica ali na URA, É, né? Então, exato, mas se você tem a exato. possibilidade de não ficar, você fala, sai daqui. Já um conceito que ele eu entendo como ultrapassado, mas respeito muito, né? Inclusive agora algumas empresas estão fazendo investimentos diferentes, colocando agentes virtuais de forma que não fique nesse disque 1, você verbalize o que você quer e ele entenda, mas isso ainda está engatinhando um pouco, né? Nesse sentido, nós fizemos uma ferramenta em que você, ao discar, ao ter que ligar, por exemplo, no caso de uma batida, como você colocou, a sua tela do seu smartphone ele se transforme em um menu visual que pode ser interativo, que você consegue ali obter as suas informações, fazer as suas solicitações, externar os seus anseios, reclamações, enfim, de uma forma extremamente friendly, né? Então, nesse conceito, nós estamos, obviamente, né, desenvolvendo ainda outras ferramentas, mas sempre com esse intuito de gerar a melhor experiência para o usuário, de atender a expectativa dele. E, por exemplo, quando você faz a análise com essa ferramenta do Google, você consegue pegar um pouco o sentimento dos consumidores num determinado momento? Por exemplo, agora estão passando um período de depressão emocional absurda, né? Todo mundo, agora menos trancado, mas durante 4 meses muito trancado. Você consegue tirar algum input, falar, empresas, o teu consumidor quer que você esteja ao lado dele, não quer que você esteja ganhando, não é hora de ganhar dinheiro, é hora de apoiar. Vocês conseguem ter esse tipo de resultado dessas pesquisas ou não? Sim, sim. Por exemplo, nós temos uma grande empresa de previdência que nós percebemos através exatamente dessa análise, né, das conversas, das interações dos seus clientes com eles, que os clientes eles estavam muito preocupados, né, com a questão de rentabilidade, de utilização do seu saldo, porque teve uma mudança, enfim. Ele queria uma resposta, ele queria uma atenção. Então, nós conseguimos, através dessa nossa solução, identificar isso, que estava precisando um envio de uma formalização por parte da companhia, dizendo, olha, o que está acontecendo é isso, isso e aquilo, e não esperar pelo cliente. Porque, na verdade, o cliente já estava demonstrando, mas e aí, vocês não vão falar nada? E como que vai ser? E tudo que eu apliquei, tudo que eu tenho aí, como que vai... Ele já estava ansioso por isso. Então, precisava se comunicar com o cliente, ter uma atitude ativa e não reativa, né? Isso foi identificado. E, obviamente, né, dentro desse, quando você falou de sentiment, né, a nossa solução ela consegue tanto através, né, da diapasão, da voz, da forma como você, da sua entonação, como você coloca, né, assim como também através de palavras-chave dentro de um contexto. Então, falou, opa, esse cliente ele está insatisfeito com isso, ele não está, ou ele está apreensivo, e a gente, através dessa ferramenta, a gente gera os insights necessários para as companhias. Que qualquer empresa pode atuar com isso, quer dizer, tem um perfil de empresa específico que tem que ser uma empresa de varejo, pode ser uma seguradora, você falou agora de um fundo de pensão, uma previdência, Por exemplo, exato. ela tem que ter quantidade massiva de clientes ou você pode montar isso para, enfim, todos os segmentos? Qual é o nicho aí de mercado que pode Todos utilizar os, esse tipo de solução? perfeito, todos os segmentos, sim, podemos atuar para todos os segmentos. Porém, porte de médio para grande. Por quê? Porque é exatamente em cima de volume que nós conseguimos melhorar, né, os algoritmos trabalharem de forma mais eficiente, né? Se a gente tem uma amostragem de 100 interações com clientes
a gente vai ter um insight muito limitado. Quando você tem 1.000, 10.000, 100.000, essa massa melhora a análise, né? Mas de todos os segmentos, efetivamente. Agora, olhando sob a ótica do consumidor, faz todo sentido. Olhando sob a ótica do empresário, o empresário ele quer o resultado na ponta final. O quanto, não sei se você tem algum número, efetivamente isso melhora a performance da empresa em Sim. termos de resultado financeiro? Quer dizer, porque o diretor financeiro está olhando, tá legal, vamos melhorar a experiência do consumidor, mas o quanto isso impacta no resultado da empresa em termos de resultado financeiro mesmo, de EBITDA, né, de última linha De do balanço? ROI ali, né? Isso, é isso que ele vai te Perfeito. perguntar, né? Vou investir tanto, quanto isso pode melhorar essa relação no meu negócio? A gente tem um aumento do sorriso do cliente pela sua satisfação e a gente tem uma redução, certamente, dos custos operacionais. Por que isso? Porque uma vez que a gente tire a gente faça uma abordagem, faça um raio-x do comportamento do cliente, do sentimento do cliente, e gerando insights para alteração de processos, a gente vai estreitar a relação. Estreitando a relação, a gente vai ter menos demandas do ponto de vista de ordem de reclamação, de insatisfação, qualquer coisa nesse sentido. Sem contar, eu vou dar um outro exemplo também, que fugindo um pouquinho desse lado satisfação do cliente, detectamos numa empresa de seguros que, por exemplo, de todo o seu call center, 37% das chamadas, 37% nas chamadas era de silêncio. O que quer dizer com isso? Existem vários insights nesse sentido, tá bom? Mas trazendo um deles, você está pagando 37%, né? 37% do valor para silêncio. Ninguém não está tendo comunicação, né? Então, Isso é daí prejuízo. é É prejuízo, prejuízo. é prejuízo. Daí nós fomos fazendo um aprofundamento da análise e identificamos que muito estava ligado ao processo que eles chamam de identificação positiva do cliente. Então, o sistema ele demorava na transição de telas, na inserção de informações, e isso era custo. Isso era custo. Nós reduzimos de 37% para 21%. Já está razoável, benchmark de 15% a 18%, mas conseguimos reduzir significativamente com esse apontamento. Isso daí, somente esse custo que ele deixou, né, de pagar já faz com que o seu ROI já esteja ok em relação ao investimento feito sobre a nossa ferramenta. Não sei se consegui responder. Deixa eu te perguntar assim, para a gente estar estourando aqui nosso prazo, nosso tempo, mas eu queria conversar com você sobre o que fica de mudança do consumidor, tá? Todo mundo fala em novo normal, eu não acredito em novo normal, tá? Eu acho que o mundo é uma evolução, a gente talvez tenha acelerado algumas etapas, mas na tua experiência de 30 anos de mercado, 5 anos comandando aqui a Apex, né? O que você acha que de fato vai mudar ou vai ficar com mudança de hábito de consumo? Uma das mudanças certamente está ligada à utilização dos canais digitais. Isso veio para ficar. Então, e daí faço também uma outra análise, né, com o aumento do home office, porque certamente as empresas, digo com experiência própria, né, nós não trabalhávamos em home office uma vez por semana, era uma coisa muito en passant, mas hoje nós estamos falando de já pensar em 3 dias, pelo menos, por semana em home office, indo 2 vezes por semana ao escritório, né? Isso depois, obviamente, de passar todo esse processo, mas efetivamente o home office veio para ficar. Uma vez que o home office veio para ficar, serviços, por exemplo, de delivery, de comida, né, de restaurantes, vai aumentar muitíssimo. A gente percebe talvez que haja uma redução de consumo em alguns aspectos, né? Por exemplo, o consumo de vestuário. Afinal de contas, né, você utilizava mais roupas para sair, você fazia
fazia questão de trocar, afinal de contas estava sempre visível, né? E não gostaria de ser taxado, poxa, de novo aquela roupa, né? Então, principalmente as mulheres muito mais vaidosas, né? Talvez nisso haja uma redução, haja uma retração. Assim como também As mulheres têm 60 pares de sapato, a gente tem 3, né? a gente tem 3 e está muito É, contente com isso, né? A gente isso, né? precisa. O caso, por exemplo, falando, por exemplo, até do universo feminino, abrange também o masculino, óbvio, mas com ênfase ao feminino, né? Na parte de cosmetologia, de dermocosmética, enfim. Então, vai ter talvez uma redução, afinal de contas, você não precisa se perfumar tanto hoje para você fazer um call, uma video call, né? Você não precisa utilizar de todo. Então, vai ter algumas mudanças, a gente vai sentir isso, mas é um processo, né, sempre pós-caos, né, daí depois de assentar-se, né, de Então, mas eu sedimentar. queria te fazer uma provocação aqui, tá? Eu acho assim, eu vejo uma mudança que talvez... Eu digo que o ser humano, ele não muda muito, tá? A gente é o que é, né? E eu me lembro que eu sou um pouco mais velho que você, nós fomos a geração do HIV, né? A geração do HIV Década de nos pegou 80. na metade da nossa vida, né? E a gente teve uma mudança de hábito obrigatória, porque ali era sentença de morte. Era É, contaminação, morte. é, A partir do momento em que não há vacina, mas há um tratamento, né? A mudança dos jovens de hoje, eles não têm eles voltaram a ter o comportamento sexual, acho que até mais liberado hoje, né, do que a gente tinha no passado, sem tanto essa preocupação. Você não acha que na medida em que surgir a vacina ou que surgir efetivamente o tratamento que combata, as pessoas tendem a voltar ao antigo normal? Uma provocação para você. é, Fora o digital, tá? Não, é perfeito, é perfeito. A tendência eu entendo como essa, assim, mas a tendência de uma porcentagem significativa, sim, querer voltar ao que era antes. Mas qualquer 20, 30% dos que estão pensando, poxa vida, eu preciso me prevenir mais, eu preciso me cuidar mais, eu preciso higienizar melhor as mãos, eu vou continuar fazendo uso da máscara, tal como acontece muito nos países asiáticos, né? Então, vai ter ainda um público que vai trazer ainda alguns conceitos que ficaram nesse processo da pandemia. Não vejo como vamos voltar à estaca zero. Estou até usando também teu exemplo, né, sobre aquilo que foi o HIV, aquele estouro, enfim, aquela tensão, e realmente hoje talvez vemos uma liberdade sexual até maior. Porém, ah, eles estão, até os jovens estão muito mais conscientes da utilização de preservativos, de meios contraceptivos e todo. Então, assim, existe uma conscientização maior, né? Houve uma mudança, sim, eu acho que positiva, né? Tanto é que se a gente olhar, por exemplo, para os números, né, dos HIV positivos, proporcionalmente à população, teve uma redução, teve uma queda, exatamente porque também aumentou um pouco a prevenção, né? Então, e é isso, a gente vai ter uma melhora, creio que a gente vai ter um salto em vários sentidos. Vejo que as companhias, por exemplo, aliás, eu trago até também uma outra provocação, né? Eu digo que o Darwin, o conceito darwiniano, né, de que sobrevive aquele que melhor se adapta, ele está sendo alterado para que sobrevive aquele que melhor se prepara. A adaptação ela pode ser muito tardia, ela pode já ter levado a uma extinção. Um exemplo extremamente exagerado, mas se cair um grande meteoro, como caiu na época jurássica lá que destruiu, dizimou os dinossauros, se caísse um meteoro hoje, não teria adaptação nenhuma, todo mundo ia morrer. Mas se nos prepararmos ao ponto de se estiver chegando um meteoro desse tamanho, eu tenho condições, não sei, bélicas para poder destruir ele lá no espaço, ou de repente construir meios de a gente ir para um outro planeta, ir para a Lua, para poder tentar dar continuidade à vida na Terra, esse seria talvez o melhor caminho, né? Então eu vejo que até o conceito evolucionista ele sofre uma pequena alteração nesse processo pós-pandêmico.
Maravilha, Isaac. A gente conversou com o Isaac Ivanov, CEO da Apex América. Foi super bacana o papo, tem muita coisa para a gente provocar. Tinha umas outras coisas que eu queria falar, mas não deu tempo. Vamos deixar para o próximo programa. E te Perfeito. agradecer, Isaac, por ter tido com a gente nesse momento e ficar o convite para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço imensamente o convite, foi um prazer imenso conversar com você e fico sempre à disposição aí para a gente dissertar devagar a respeito de vários assuntos, vários temas.